Olá, tudo bem com você? Começando o nosso Happy Hour. Seja muito bem-vindo. Olha, você tá aí agora fazendo o quê? Lavando louça? Tá economizando água? Tá usando um detergente numa embalagem biodegradável? Não sei se eu tô falando as coisas certas que eu deveria falar, mas tá aqui, olha, a convidada de hoje, né, Abinal? Com certeza. Opa, deu uma engasgadinha aqui. É o chá que você tá tomando aí, ó. Esse chazinho, viu? Ó, quem quiser. E nesse copo maravilhoso aqui do NASP também, Ele né? já Que é fez uma o das merchan nossas dele. universidades. Isso aí. Abraço pros amigos do NASP. Um abraço pro NASP. Tá aqui pra ajudar a limpar a garganta, viu? Em 30 segundos a gente já falou 1 milhão de coisas aqui. O que vai acontecer nesse episódio de hoje, né? E agora? E agora? Olha como ela vem com uma calma. A Nicole Piemonte. Isso. Falei certo? Falou. Falei. Pimon. Pimon, pra ficar mais Pimon. assim... Mais francês. Mais francês, com certeza. Olha, a Nicole fala muito sobre essa questão da preservação do meio ambiente. A gente cuidar da casa que Deus criou e nós habitamos, não é mesmo? Inclusive, esse é o tema do nosso Happy Hour de hoje. Cuidar do meio ambiente é nosso dever, inclusive como cristãos? Acho que tem muita coisa para a gente tratar desse assunto, muito desenvolvimento sobre esse tema, inclusive até dicas práticas. A gente vai ter aqui nesse episódio de hoje. A Nicole fez uma série muito bonita com a revista Novo Tempo, que chamava Por um Mundo Melhor. A gente tem um pedacinho aqui, não tem? Mostra pra gente. Tô aqui de novo no quadro Por um Mundo Melhor para trazer mais dicas de como que a gente faz para ter uma casa mais conectada com a realidade do planeta, a nossa grande casa comum. E hoje eu vou falar de um tema que eu adoro, que é roupa. Uma das minhas formações é em moda, uma indústria que me dá uma dorzinha, que me trouxe muitos desconfortos, mas, gente, que a gente vive com ela, né? Porque ela tá aqui com a gente. Nicole Você- não para de falar. Não para. Mas eu quero ouvir essa real aqui. Estou aqui. Aê! Ó, você pode acompanhar lá no Revista Novo Tempo, tá no YouTube da TV Novo Tempo. Na verdade, do Revista Novo Tempo mesmo, né? Você pode procurar no canal do YouTube do Revista Novo Tempo. Tem o quadro com dicas muito legais, muito práticas, muito lindo, como você tá vendo aqui, muito rico. E tá esse quadro também aí que o Revista desenvolveu, tá lá no NT Play, ntplay.com. Você pode acompanhar o quadro como um todo. Você pode rever lá no NT Play, eu vou. Nicole. Eu tô precisando. E sabe o que dá pra rever também no NT Play? O dia que ela participou com a gente no Entre Família. Boa, Binal! Dia 29 de maio, Nicole participou com a gente no Ao programa vivaço. Entre Família, ao vivaço, para falar justamente sobre esse tema aí de sustentabilidade, né? Trazendo dicas, né, Nicole, de limpeza no lar, como que a gente pode economizar com os produtos de limpeza também, não é mesmo? E é bom demais, né? Bom demais, economia que a gente precisa, economia integral. Integral. Pois Pô. você preserva o planeta e o seu bolso, tudo ao mesmo tempo. Isso. Vamos falar do projeto Casa Sem Lixo? Vamos. Né? Porque ele começou lá em 2017, uma busca sua por mais conhecimento nessa área, por viver realmente uma vida de forma mais natural, inclusive por uma situação de saúde, né? Te motivou muito a ir por esse caminho. E eu sei que a frase, assim, lixo zero, foi uma coisa que acabou te chamando muito a atenção, né? Eu li Lixo Zero e eu pensei assim, que loucura que é essa? Como? Isso não existe. Aham. E eu sou de uma cidade, eu sou de Florianópolis, que tem a meta de ser a primeira capital lixo zero do Brasil. Então, antes dessa palavra existir no nosso vocabulário, nós somos uma cidade que se preocupa muito com reciclagem. Então, eu me considerava uma pessoa ecologicamente correta. Mas aí, quando eu li Lixo Zero, fui atrás do termo e descobri que isso é um movimento mundial, que é o movimento Zero Waste, que do inglês seria desperdício zero. A gente traduziu para ficar mais sonoro, lixo zero. Quer que eu explique o que é lixo zero? Vamos lá? Vamos, né? Então, tá. É bom, o que é lixo zero? Porque Pois é, porque Não tem como. impossível a gente lixo não a gente gerar. produz, né? É. Todo dia. Nasceu, já tá gerando. Menina, final de semana então, você quer ver final de semana. Quando Você Aham. recebe visita em casa, tá, vai fazer comida, isso e aquilo. Você sai com aquele saco parecendo Papai Noel, né? Aquele saco gigante, levando um monte de lixo lá pra Então, fora. é sobre isso. É sobre isso. Porque o que é uma cidade lixo zero? O que é uma TV Novo Tempo lixo zero? O que é uma casa lixo zero? É uma casa que destina, isso do termo
oficial, né? É um local que destina pelo menos 90% dos seus resíduos corretamente. Então, desvia dos aterros sanitários ou desvia dos lixões, que é a realidade da maioria das cidades do Brasil, os resíduos. Então, claro, a gente tá aqui... Vamos pensar na nossa casa. A gente gera todos os dias muitos resíduos. E aí a gente tem que fazer a diferença entre o que é lixo e o que é resíduo. Tudo é resíduo. Só que tem os resíduos que são lixo, ou seja, que são os rejeitos, que não prestam mais pra nada. Restinho de comida. Restinho de comida dá pra ser usado, eu fiquei sabendo. Isso, já vou falar. Casquinha de frutas e tal. Isso, porque rejeita aquilo que não tem mais jeito. É o lixo mesmo. Então, é quando a gente olha para todos os nossos resíduos e a gente trabalha com intensidade, com intencionalidade, para que só 10%, né, se a gente for muito Caxias ou até menos, realmente seja rejeitado. E todo o resto vai voltar a circular. Ou seja, vai ser reciclado, vai ser compostado no caso dos alimentos. Então, isso não é... O lixo zero é isso, é o desperdício zero. Entendeu? E saber destinar esse resíduo para o seu lugar mais útil. Na verdade, é uma meta, né? É uma meta quase que utópica. Mas quando a gente corre atrás dessa meta, a gente... melhora muito no meio do caminho, entendeu? E a gente vai se vivendo melhor. E até esse lance da Casa Sem Lixo, que você fala no seu canal lá no Instagram, que tem várias dicas também, quem quiser acompanhar lá no Instagram. Qual que é o Instagram mesmo, pra galera já seguir? Casa Sem Lixo. Casa Sem Lixo, pronto. Simples assim. Tá aí, simples assim, viu? E essa Casa Sem Lixo, por exemplo, fico pensando, eu moro num apartamento. Como é que eu vou fazer para separar? Porque o espaço no apartamento é sempre tão pequeno, tal, para manter essa casa sem lixo. O ideal mesmo é a gente começar pelo começo, que é o quê? Tudo que entra na tua casa, quem que leva para tua casa? É tu. Sou eu. Né? E aí começa no caso das mulheres, pela bolsa, pela mochila, pelo porta-malas do carro. Começa pela nossa mão, aquilo que a gente pega, que a gente vai trazer para nossa vida. Então, no momento da escolha ali, eu já preciso ser intencional. Uai, o que eu vou fazer com isso que eu comprei aqui pro meu final de semana para receber os meus amigos? Faz sentido? Entendeu? Isso vai ter um bom destino depois? Sabe? Então, junta vários pontos. O Casa Sem Lixo, como já vi lá você comentando também, são 3 tipos de casa. É isso? São 3 tipos de casa. Casa. A casa. Onde eu moro. E o que vem da casa. Isso, para nós cristãos, isso faz um sentido ainda maior, né? Porque nós somos casa de Deus. Então, quando a gente entende que eu sou essa casa de Deus, e aí eu posso ir lá pro início, mas depois a gente chega lá, tudo que eu trago pra minha vida, entendeu? Tem que ser pra honra e pra glória dele. E isso inclui quando a gente está no mercado fazendo compras, quando a gente está numa loja comprando roupas também, quando a gente está pensando justamente nesse ponto que você falou, do apartamento, o que eu vou trazer para cá, o que eu vou levar para lá. Então envolve tudo, né? Eu preciso realmente disso, né? Vou agradar a Deus com isso. Então, envolve muita coisa. Eu tô pensando assim, nessa prática de tentar ser uma casa o mais próximo aí do lixo zero, né? Então, vamos pegar o exemplo do Abinal, do final de semana que ele vai receber todo mundo. Convida aí, viu, Abinal? Olha, então, vamos. Esse final de semana acho que estamos livres. Olha lá. Aí, então o Abinal foi pro mercado e ele olhou, bom, vou comprar aqui uma azeitona, porque, sei lá, o que você vai fazer? Vai fazer a pizza. Pizza. Ou aquele empadão, azeitoninha. Tá lá, tá cada vez melhor. Tá melhorando. Aí, ele vai olhar ali aquela situação como um todo. Ele não vai poder só olhar o preço da azeitona, mas ele vai ter que olhar, por exemplo, se eu comprar essa azeitona que tá nesse vidro, eu vou conseguir dar um destino para esse vidro? Tanto de reutilização dentro da casa dele, quanto se ele entende como isso vai poder ser descartado. Ou o plástico. Esse é o raciocínio. É isso. Esse é o raciocínio. O que eu vou fazer com isso depois, né? Ou, por exemplo, eu que sou da área da moda também, uma das áreas que eu estudei na vida foi moda. Quando eu comecei esse meu movimento, eu me lembro que eu tinha acho que umas 10 ou 11 calças jeans. Meu Deus, gente.
Pra quê, né? que tanto? São Uma só duas pessoa pernas. precisa de 11 calças jeans, senhor? Não precisa. Entendeu? E aí, tudo que... Aí é que tá. Mas daqui a pouco lançou a calça. Agora a calça jeans é um pouquinho mais larga, né? As que eu tenho não são. E aí a gente começa a se colocar diante desse mundo que é abundante. A criação é abundante. Porém, a gente tá consumindo num ritmo tão grande que a natureza não tá tendo tempo de se regenerar. Entendeu? Porque hoje é azeitona, amanhã, sabe? É não sei mais o quê, é não sei mais o quê, sabe? E infelizmente as nossas cidades não estão preparadas ainda para lidar com um tanto de resíduos. Eu não sei quantos anos vocês têm, eu tenho 45. Aliás, mentira, eu tenho 46. Às vezes, quando a gente tá nessa fase aí dos 40, a gente já se não confunde, faz mais né? sentido. Eu tenho 43. Em maio, 40. Entrei. Então nós estamos todo mundo nos entra. Estamos tudo aí nos entra. Então, 46. Quando eu era criança, gente, vocês lembram de lixeira grande? Não, era coisa pequena. Pequenininha. E até mesmo, eu lembro, até hoje, minha mãe faz isso, ela tem uma hortinha lá e ela vai já separando tudo. Compostagem. Restinho de comida, como é que é, cascas e tal, para fazendo ali, para ter a hortinha dela. E antes ela já fazia isso também. Então, aquele lance de menos plástico, como é que é? Abrir menos embalagem e descascar mais. Não tinha tanta embalagem lá atrás. Hoje tem muita. Por isso que eu dei o exemplo da azeitona, porque eu acho que uma grande situação desse lixo que é gerado é por conta de embalagens, né? Então, hoje, inclusive, tem até esse movimento de você ter o seu próprio copo retornável. A Binal tá com um de chá aqui, né? Então, não é uma coisa descartável. Ele vai fazer o chá dele todo dia, pode trazer aqui. Agora, essa história do descartável, da embalagem... Esses dias eu fui num varejão muito bonito, assim. Não vamos falar o nome, né? Cidade vizinha? Cidade vizinha, esse mesmo. Sei qual é. Quando a gente vai, a gente fala... Oba, quanta coisa linda! Não é mesmo? Eu concordo. Mas aí, tinha a tangerina... embalada. Então já descascou e tá embalada numa coisa de Só faltou isopor. fazer igual a mãe faz. Morde aqui pra tirar a sementinha e dá na boca da criança, né? Então, nesse caso, inclusive, já fui podada nas redes uma vez que eu critiquei. É porque ele, em geral, isso começou a ser feito para as pessoas que têm alguma dificuldade de fazer isso por si, entendeu? De abrir a fruta. Sei. Só que quando você olha para a população, para o tanto de pessoas que precisa daquilo dali, não precisaria uma prateleira imensa daquela cheia, né? É só a gente ter um pouquinho de consciência. Assim, eu não preciso dessa tangerina, eu consigo abrir. Então, eu vou pegar essa daqui e deixar essa dali para quem precisa. E se todo mundo fizer isso, o supermercado vai ter que diminuir a quantidade do que ele produz descascado, porque não tem interesse. Agora, eu vou pegar que é fácil. E o brabo é que a gente tá acostumado com esse lance fast food, né? Geração fast food. A gente quer tudo já, pega aqui, abrir o pacotinho e pronto, já vou comendo. O que acontece? Nós nos distanciamos de quem a gente é de verdade. Nós migramos para as grandes cidades. Eu sou extremamente urbana. Eu falo desse lugar de quem vive na cidade, quem gosta de viver na cidade, mas isso sim me afastou de quem nós somos, da terra, ao ponto de, assim, eu me lembro que o meu primo, uma vez a gente foi visitar a fazenda de um tio, e ele falou assim pro meu tio, lá na minha cidade a laranja dá em caixa, porque ele nunca tinha visto uma laranja no pé, entendeu? Então, assim, as crianças, né, não sabem, por exemplo, o processo do leite, não sabem. É verdade. Né? Aí isso também gera muito desperdício, porque uma vez que eu não sei de toda aquela trabalheira que foi para aquela fruta ou para aquele, sei lá, para aquele insumo chegar na minha casa, não quero mais. É simples, tá na prateleira do mercado. Isso. Vou lá e pego. Isso, exatamente. Agora, é um pensamento difícil de ser aceito por muitos, né? Sim. Você deve sofrer bastante nas redes sociais, o pessoal deve comentar bastante. Até, de repente, quando o pessoal foi vendo a sua mudança aí, que foi depois que você se tornou mãe, né? Então, o pessoal, o que aconteceu? Louca. Nicole tá enlouquecendo? Enlouquecendo. É o porpério? Quer ver o povo da igreja, acho que eu tava louca. Aham. Sim. Aí é que tá. A gente se assusta quando é o povo da igreja
que a gente tá ficando doido em Mas aí querer você reciclar. entrou numa polêmica. Ei, ai, ai. Não vamos entrar, né? Não, Não, né? vamos. Vamos? Ué, Então tá bom. podcast é pra polemizar, não é? Bora. Bora polemizar, então. Inclusive, esse é o primeiro podcast que eu vou, que a água não é em garrafinha de plástico. Parabéns. Parabéns. Olha aí. E não é porque você veio, não. É sempre Não, assim mesmo. tá? adoro. Parabéns, produção. Parabéns. 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 Isso. Mas é que vocês, adventistas, vocês estão em vários, né? Vocês estão à frente, assim, em vários caminhos, assim. Muito legal. Que Parabéns. bom, obrigado. Obrigado. Acho que tem, no core da denominação, tem uma preocupação, né? E eu uma acho, luta de todos, né? pegando esse gancho que o Abinal trouxe, o que acontece é o seguinte, né? A gente, como cristão, bom, inclusive adventistas do sétimo dia, né? O que esse nome diz? A gente prega o advento, a volta de Jesus até essa terra, onde tudo vai ser renovado. E o mundo cristão todo, de certa forma, espera por esse momento onde esse mundo de pecado que a gente está vivendo não mais vai existir, tudo vai ser restabelecido. Então eu acho que um pensamento que pode emergir na cabeça do cristão é assim, se eu tô aqui e esse mundo tá, né, indo de mal a pior, o pecado tá tomando conta e tudo mais, e Deus vai restaurar tudo, então pra que eu vou cuidar? É um novo céu e uma nova terra. Isso, então vamos esperar esse momento. Tá tão perto de voltar. Aí eu vou polemizar. E aí a gente vai também entrar em questões teológicas que cada um, eu não sei como que é a fé, o que vocês creem. Mas pra mim não faz o menor sentido. Eu me formei também em teologia. Ou pessoa que faz moda, faz teologia, essa eu achei sensacional. Eu sou essa pessoa. Bom. Então, quando a gente olha para a criação e para inclusive o relato da criação, né? E inclusive o ápice da palavra de Deus, que é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo, o cosmos. E ele não amou só a gente, o ser humano. Ele amou tudo que ele criou. Claro. Pra mim não faz o menor sentido que ele fez tudo o que ele fez pra destruir. E que assim, isso aqui vai acabar e a gente vai pra um outro lugar, a gente vai pro além. Entendeu? Então, essa também eu acho que é uma questão muito central e que bate nos cristãos. Ah, não, mas a gente vai para outro lugar, isso aqui tá tudo corrompido. Tá tudo corrompido. Só que a gente esquece lá do Gênesis, né? Que a primeira tarefa que Deus nos deu foi o quê? Cuidar da terra. A primeira. Antes de evangelizar. Antes de Jesus Essa ter não era uma necessidade. Não, né? não era. Cuide da terra. Isso. Essa é a nossa primeira tarefa. Por quê? Essa aqui é a nossa casa. Verdade. E o que vai acontecer depois? A gente vai restaurar o quê? Essa é a forma como eu creio. Nós vamos restaurar isso aqui. Quanto mais a gente destruir isso aqui, mais trabalho a gente vai ter depois. Não, e independentemente de se essa restauração dessa terra, porque a gente não vai para outro lugar, né? Deus vai restaurar esse São lugar. 1000 anos no céu Isso. e depois Ele volta para cá. Ele volta para restaurar, né? Vamos chamar um pessoal da teologia. Adoro. Pra ajudar a gente nesse. Mas Catologia. mas é isso. Então, independentemente disso, Deus nos colocou aqui nesse planeta, embora, né, o pecado tenha acontecido e tudo mais, mas Deus nos colocou nesse planeta como mordomos. Então a gente tem que cuidar da Essa terra palavra é forte. e tudo que envolve essa terra. Os animais, a gente tem que cuidar de toda a criação de Deus. Porque Deus criou o homem, colocou lá naquele jardim, dominando todo aquele espaço. E é essa a nossa responsabilidade até hoje. Então não é porque a gente está vivendo um período de tempo antes dessa restauração, que agora é período da destruição geral. E aí, quando a gente volta pro Gênesis, a gente vê que a gente tá falhando grandemente na nossa primeira missão, na nossa primeira tarefa. Claro. A gente errou a rota, assim, de um jeito Absurdo. estratosférico. E o grande lance é capitalista comercial, né? Por que a gente destrói a terra? Em nome... Tratamentos. em nome do progresso. Que é o que a gente está vendo nesse momento, inclusive na política no Senado lá, né? Nas PLs que tem, nessa luta, inclusive, do Ministério do Meio Ambiente, sem levantar bandeira nenhuma, que é o quê? A ideia de prosperidade, a ideia de como que a gente faz o Brasil prosperar, ela está intimamente ligada à devastação, ao desmatamento. Quando a ciência já provou que
vale muito mais a pena a gente cuidar e regenerar. E aí sim a gente vai poder prosperar. Só que existe uma galera que tá assim, ó. Não, a gente prospera assim. Não tem outro jeito. Plantou-se na cabeça, né? Que desde há muito tempo atrás, não, é o progresso que está chegando. Então vamos desmatar isso daqui porque é o progresso chegando. Não vão ter rodovias, vão ter não sei o quê. É o progresso chegando. Então toda a destruição em função do progresso. E o progresso está extremamente em risco quando a gente tá destruindo a nossa própria casa. Porque como que vai progredir, vai pra onde? Não, embora lutem para provar o contrário, os recursos, eles têm um limite. Com certeza. Então não adianta, por mais que você queira atender uma agenda que diz que você vai usar, mas a natureza vai se recompor, não é assim que a coisa funciona. O que acontece? A gente tem as grandes corporações, né, os monopólios, e eles crescem e se desenvolvem de um jeito. É desse jeito que eu cresço. E aí a gente tem os pequenos que estão aqui lutando, e a ciência já disse, já provou que desse jeito é o jeito mais sustentável, e inclusive que a gente vai crescer. Só que isso não é do interesse dos grandões, entendeu? Desses 3, 4 que estão aqui. E aí Sim. É uma briga aí. A gente aqui, se a gente não se unir aqui, eles vão engolir a gente. E aí vão engolir mesmo, porque a gente tá morrendo. Né? A gente já tá esquecendo, tá fazendo 1 ano lá das enchentes do Rio Grande do Sul, né? A gente já esqueceu de Brumadinho, a gente já esqueceu de... Porque o que acontece? A emergência climática, ela é tão realidade que a gente vai normatizando, entendeu? Acidentes ecológicos que aconteciam a cada 50 anos estão vindo a cada 20, a cada 10, a cada 5. Ah, olha só, já morreu lá uns 30... 100, lá morreu 105. E aí aquilo vai virando rotina na nossa vida, né? Só que pro povo de Deus, não pode. Interessante que Deus criou a gente intimamente ligado com a natureza, né? Desde o começo de tudo. E como a gente vai se desligando, e depois, agora com o passar do tempo, a gente vai vendo o quê? Tem ecoterapia, né, que é com os cavalos ali para poder... tem cão-terapia, enfim, com os animais, tem com a natureza também e tal, para a gente poder fazer essa reconexão, digamos assim. Então, agora, o que antes era algo normal na rotina, de estar em contato com a natureza, pisando no chão, no barro, no gramado, enfim, brincando, as crianças brincando. Elas nem se sujam mais. Né? Não se suja mais, criança brincando lá na terra e tal. E isso vai criando anticorpos e vai ajudando em várias coisas, até mesmo na mente, a gente sabe disso. Aí, com o passar do tempo, essa tecnologia toda, esse progresso todo vai tirando isso da gente, mas o corpo tá querendo, ele precisa ter esse retorno. Esse retorno. E aí é onde a gente vai vendo, trazendo algumas dessas práticas aí para poder a gente ir voltando e tal. Sempre que era para ser algo normal, né? Dentro da nossa vida. Faz sentido. Você fez muitas palestras, em muitos lugares, ONU, inclusive. Tem esse trabalho nas redes sociais, deu muitas entrevistas. Acabou se tornando uma grande referência quando o assunto é meio ambiente. Tão engraçado isso. Não é uma coisa que você esperava, né? Não, porque eu nem era especialista no assunto, eu só comecei. E como era uma área muito árida, que não tinha ninguém falando, ou pouquíssimas pessoas falando... Teve esse espaço. De 2017, que foi quando você começou, né, pra cá, o que você acha que esse trabalho com o meio ambiente trouxe de uma ampliação de diálogo, melhorias nessa condição como um todo, quando o assunto é meio ambiente aqui no Brasil? Você acha que outras políticas foram criadas, embora, claro, sempre vai existir uma resistência, mas outras pessoas que se inspiraram, você falou, tinha pouca gente falando, né? Hoje tem mais gente falando. Como que você analisa esse cenário? Eu acredito que tem muito mais gente falando, né? E essa é uma das minhas alegrias. Inclusive, fiz em algum evento que eu fui, um rapaz querido, assim, também cristão, me encontrou e falou que eu inspirei ele quando... Me sentia uma vovó, né? Quando ele estava na escola e ele está trabalhando hoje na ONU Meio Ambiente. Cara, olha isso. Ai, meu Deus. Como assim? Né? Venci na vida. Que o cara tá lá, né? Uma bênção. Então, eu acredito sim que hoje é um assunto que tá na boca de todo mundo, até porque a necessidade, ela aumentou, né? Porque a gente não tá melhorando.
O meu medo, o meu temor é que, como isso tá tão sendo falado, não sei o quanto que isso realmente toca no coração das pessoas e o quanto que isso impacta no final do dia. Eu me lembro que quando eu terminava uma palestra e eu tentava ser o mais verdadeiro possível, e aí quando eu terminava, vinham as pessoas abraçar, né, conversar. E aí uma frase comum era, mas é tão difícil. Mas é tão difícil. Aí eu assim, gente, o que eu tô falando errado? Ninguém mandou você se colocar no seu lugar. Não vamos entrar nessa, não. Não vamos. É muito difícil, assim, gente do céu. É porque não tocou ainda, não pegou. Porque eu acho que a gente é muito imediatista de um modo geral. Então, verdade. a gente quer ir no mercado, vou voltar no mesmo exemplo básico. A gente quer comprar azeitona, resolver o meu problema da azeitona. Porque esse impacto ambiental, a gente não sente Muito no longe. minuto seguinte. Né? Então, como a gente não sente nesse minuto seguinte, vamos ver, né? Depois a gente resolve. Será que essa realmente As vai ser próximas uma... gerações dão um jeito. É isso mesmo. Mas foi aí que me pegou, né? As crianças eram pequenininhas, a minha filha menor, ela era bem bebê. E aí eu li esse dado, que nos últimos 40 anos nós usamos mais da metade dos recursos naturais do planeta. Puxa. Aí eu, como assim? Né? Então, como que vai ser daqui a 10 anos? Como que vai ser daqui a 20 anos? Que ar que a gente vai respirar? Que comida que a gente vai comer? Então, quem tem filhos começa a fazer conta. Exatamente. Gente, como que vai ser né? A qualidade de vida das próximas gerações? Mas aí eu acho que entra a situação de que existe esse discurso de um lado, né? De que a gente precisa cuidar do nosso ambiente, do nosso planeta. Mas existe um outro discurso que prega, olha, não é por aí. Os recursos, eles são sim renováveis. E eles não estão acabando. Então isso vem ao encontro muito de uma necessidade nossa de, vamos usar então, né? Enquanto tem, porque vai se renovar e tá tudo bem. Vocês e já tal, viram e vamos. falar do dia da sobrecarga da Terra? É que tem um dia que eles já fizeram essa conta. Então a gente tem um tanto de recursos para usar naquele ano. Eles pegam todos os recursos, né? Por ano a gente teria isso para usar. Para que desse tempo para se renovar. Tá. O dia da sobrecarga da Terra é um dia quando a gente usou, por exemplo, tá cada vez ficando mais cedo, 29 de julho. Tipo, o último que eu acompanhei, acho que era 29 de julho, a gente já tinha usado todos os... Isso foi alguns anos para trás. A gente já tinha usado todos os recursos daquele ano. Então, a gente já tinha entrado no cheque especial, entendeu? Entendi. Então, a gente começa a usar os recursos que não são nossos, que são das outras gerações, porque a gente já não deu tempo, entendeu? E aí é que tá. Sério, né? Isso. A ciência, ela já comprovou que a emergência climática, ela é fruto da ação humana. Sim, o planeta aquece, sim, se a gente olha, né, os cientistas, isso já aconteceu em outros, há milhares de anos atrás. Só que hoje, a forma como o aquecimento está acontecendo de uma forma tão exorbitante, que sim, já é comprovado cientificamente que a causa é a ação humana. Ou seja, a gente já sabe o que é a causa. Então, temos que olhar para o nosso estilo de vida, né? E fazer diferente. Na hora que a gente vota também, porque na hora que eu compro qualquer coisa, é um tipo de voto. Tô escolhendo isso aqui pra mim. Tô dizendo pra essa empresa assim, pode continuar a produzir isso aqui porque eu confio em você. E o que é isso aí, pra gente entrar em umas coisas práticas? Bora. Assim, né, É verdade, quero ver. Tô curioso, hein? Eu trouxe isso aqui porque eu acho que isso aqui é um exemplo, assim, muito simples de algo que a gente pode fazer. Isso aqui é o futuro. Por quê? Isso daqui já foi uma rede de pesca. Mostra pra aquela câmera lá, ó. Isso daqui já foi uma rede de pesca. Eu sou de Florianópolis, uma região pesqueira, né? Ali no Vale do Itajaí. Olha, isso. Manezinha da ilha. Então, tem muitas redes lá. E aí, pra pescar, essa rede não funciona mais. Ela já foi usada até, né? E aí, dessas aqui, a gente tem, assim, toneladas. Então, um grupo de mulheres resolveu costurar e fazer sacolas, bolsas. Mas essa daqui é muito especial porque isso aqui é uma buchinha de lava-louça. Ou pode ser também uma buchinha de esfoliante do corpo. Ou tem uma que é um pouquinho mais grossa, que pode ser limpeza pesada dentro de casa. Então, assim, isso daqui, que já foi... Essa coisa da gente reutilizar
Isso é o futuro. Sabãozinho fica ainda mais Isso. macio. Eu lavo só com sabão de coco lá em casa, né? A louça me acostumei, escolhi e hoje tô super habituada. Então, é quando a gente... Isso. Olha aí. É isso daí. Mostrar que eu Na sei, ó, lá em prática. casa. Sábado à noite é dia de lavar louça. Entendeu? Então, assim, Aí, o que acontece? Quando a gente compara com uma buchinha tradicional, o que é uma buchinha tradicional? Ela é feita de um plástico virgem, ou seja, novo, que foi feita para durar muito pouco tempo. Aquela verdinha amarela mesmo, o ideal é que ela seja usada até 14, 15 dias. No máximo. Aham. E eu descobri uma técnica pra Higienizar? O que é ótimo, Que porque dá dá uma pra- sobrevida. Sabia dessa? Não sabia Dá pra não. higienizar, porque assim, lá em casa a gente tava descartando sempre no final da semana. Usava já no final da semana uma ali, final da outra semana já descartava, até para limpeza do banheiro e tal, a gente usava ela. Aí eu descobri, não fiz ainda, viu? Mas vai ficar a dica aí pra gente fazer. Descobri agora recentemente, até alguém que esteve lá no programa, não me lembro ao certo agora, que falou que você deixa de molho, coloca uma água ali com um pouco de Bicarbonato. bicarbonato e cloro mesmo, né? Tá. O cloro deixa de molho ali a buchinha tal, por um determinado tempo. E pronto, você pode reutilizar. Olha, legal. E não tem Tem problema, uma vida mata as útil bactérias, ali. porque o problema é o acúmulo de bactérias que fica, aí tem que jogar fora. Exato. Eu faço isso com essa também. O problema dessa tradicional que a gente usa, que a maioria das pessoas usa, é que ela vai soltando microplástico durante toda a vida útil dela. Principalmente as mais baratinhas ali, né? Seus... Quanto tá usando? E vai pra onde, gente? Vai pra ralo abaixo. Que vai pro nosso sistema de saneamento, que não é dos melhores do mundo. E essa água volta pra quem? Volta pra gente. Com o quê? Com o microplástico, que vai pro nosso... Já foi encontrado microplástico dentro do coração, O cérebro, microplástico. na placenta de Às uma vezes mulher. aí mesmo. Isso. Na corrente sanguínea. Então, essa daqui, ela é feito de um plástico que ele é mais resistente. Então, sim, deve soltar microplástico, porque é plástico, né? Só que ele solta com muito mais, né? Você Dificuldade. economiza muito mais também. Tinha uma cliente que ela tava com a mesma há 6 anos. Cara, olha isso. Que ela não E aí desgasta. Mas não junta bactéria também, igual Só que a aí outra? tu higieniza. Ah, igual a Abinão ensinou. Higieniza e ela não perde a... Aonde compra uma coisa assim, um pouco mais? Porque a gente compra as coisas da Eu vou gente falar no de uma mercado, coisa né? triste. Eu tinha uma loja, que ela era uma loja... Eu tinha um mercado sem lixo, que tem pouquíssimos no mundo, né? Fechei porque, assim, é muito vanguarda, tá muito... As pessoas não estão Baixa acostumadas. procura. Mas aqui, ó, em São Paulo tem uma marca chamada... Pode fazer, merchan? Pode, Chamada- mexendo bem. Mexendo bem. Esse Chama pode. Positiva. E tem algumas que estão se levantando, que é maior. Eu tô falando dessa porque ela é uma marca maior. Que eu acho que no estado de São Paulo ela tá já dentro de supermercados. Porque essa é a chave. Tem que estar fácil para as pessoas Com comprarem. certeza. Com acessibilidade. Né? Isso. Interessante. A gente... E o outro roxinho ali? Isso daqui, eu acho que é um... De guarda-chuva. assim, Nem sei se é de guarda-chuva. Isso daqui é uma coisa... Eu tenho, inclusive, projetos que fazem de guarda-chuva. Isso aqui é uma coisa muito simples, gente. Isso aqui é uma bolsinha que não sai da minha bolsa. Inclusive, eu tenho uma preta e branca na mochila do marido. Que bonitinha. Que aí, quando vai no mercado, né? Porque sempre é assim, a gente tá na rua, faltou não sei o quê. É. Né? E aí, a gente não usa mais o saquinho plástico em casa. Né? Inclusive, tem lugares no mundo onde ele é proibido. Então, há um tempo atrás eu lembro que tinha, acho que foi no estado de São Paulo mesmo, que tinham Uma lei. colocado uma lei que não poderia mais ter Eu sacola. lembro Você tinha disso que também. levar a sua, ou se quiser, tipo, não tem como, compra uma sacolinha ali, já paga um valorzinho mais alto, até para a pessoa entender, né, enfim, conscientizar. Porque quando mexe no bolso, a gente entende um pouquinho mais, né? É sempre assim. E sumiu. Foi se passando o tempo e as sacolinhas eu vi que voltaram e tal. E se a gente não cuidar, a gente entra nesse embalo. A gente entra. É para usar para o lixo e tal, para... Enfim, Mas e aí vai aquele- levando sacola. O saco de sacola é enorme, ele não tem... Não é? Então, mas e para descartar o lixo? Porque tem gente que fala assim, não, eu tô pegando essa sacolinha no mercado, Vou reutilizar. mas eu vou reutilizar, não vou jogar simplesmente a sacola fora, eu vou colocar meu lixo lá e aí não vou comprar um saco de lixo. Aí esse é um papo mais hard, pra quem realmente vai botar a mão na massa, tá? Inclusive, quem entrar no @Casa Sem Lixo é um dos vídeos de destaque lá,
que eu deixei lá. Como que a gente descarta o nosso lixo, tá? Porque qual que é o lixo sujo da minha casa? É o lixo do banheiro. Esse é o lixo, isso é o rejeito, né? Então, eu moro em apartamento também. O que eu faço? Na minha área de serviço, tem ali uma lixeira maior de 30 litros. Eu tento comprar um saco plástico que já é Bem reciclado. Isso. Que ele não é virgem, ele foi feito de outros plásticos, que é o que eu sempre procuro no supermercado. É resistente? Normalmente tem, sim. É. Porque eu não gosto daquele saco que você... Sim. Você tá saindo levando... Só que, olha só. Pelo amor de meio do Deus, condomínio. né? Só que esse só vai o quê? Papel higiênico e poucas coisas pesadas. Tá. Porque só vai o rejeito mesmo. E aí, nas lixeirinhas dos banheiros de casa, eu comprei aquelas lixeiras que sai o fundo assim, não tem saco. Eu pego aquele dali, despejo lá no saco maior de 30, lavo e é assim que é. Não tem saquinhozinho, entendeu? E aí, até já entrando nessa parte, continuando né, nessa parte prática e entrando nesses resíduos ali que vem restinho de comida, casca de frutas e tal, o que dá para fazer com elas? Eu morando dentro de um apartamento, o que eu faço para poder... Tá. Eu vivo meio que num paraíso com relação a isso, porque no meu bairro, é um dos bairros modelos, inclusive lá de Floripa, que o resíduo orgânico é pego lá em casa. Então, a gente tem um residuário lá embaixo no condomínio e tem o resíduo, a lata só de comidas, de alimentos. Então, a cidade já tem vários pátios de compostagem. Legal. Mas houve um tempo que não tinha. E eu, então, investi, já tentei 3 métodos de compostagem. Eu já tive um minhocário. Gente, eu sou urbana. Eu nunca tenho, não tenho gato, não tenho cachorro, não tenho nada. Porque eu não sou dessas. Adoro quem tem, mas... tenha um gatinho. Não. Eu tenho um gatinho agora, você viu, Binal? Que fofo. Eu não vi ainda. É o sonho da minha filha. Eu tive mas tive que doar. Então, não é pra mim. Não é pra mim. O Steve não ficou, mas acho não está máximo. mais. Acho muito legal. Então, eu tinha um minhocário, dei as boas-vindas para 300 minhocas californianas na minha casa. No minhocário. Dei boas-vindas. Gente, eu não toco nem cachorro. São aquelas grandes? Não, a pequenininha. Tá. Porque tem umas gigantonas também. Não, né? Deus me livre. Não. E aí, o problema dessa composteira em si, ela é muito legal. Um projeto de um cara aqui de São Paulo, inclusive, incrível, que ela chama Umi Composteira. Essa composteira, o problema é que as minhocas, elas são bem sensíveis. Então, por exemplo, coisa ácida, elas não gostam. Entendeu? Então, assim, a gente tem que escolher um método de compostagem que seja mais adequado ao nosso estilo de vida. Então, por exemplo, todo dia de manhã, eu e meu marido, a gente usa um limãozinho espremido. Então, tem limão lá em casa. Eu sou aquela pessoa que eu não consigo mais botar o limão junto com papel higiênico. Eu não tenho condição mais de fazer isso. Eu já passei dessa fase. Então, aí eu juntava o que não podia na composteira, ia lá pro pátio de compostagem, pegava o meu carro, entendeu? Aí eu fui atrás de um método. Por exemplo, tem lugares que você... na época eu pagava acho que R$30 por mês. O cara vinha na minha casa, coletava o meu resíduo e levava. E ainda me dava, eu tinha hortinha, me dava ainda adubo. Olha só. Esse é um método que também funciona para algumas pessoas. Atualmente eu tenho uma outra composteira, que é uma composteira que vai tudo. Vai tudo. E eu levo num pátio, eu posso levar num pátio de compostagem. Então, assim, hoje em dia tem muitos métodos. Inclusive, tem composteiras que elas mesmas, que são bem caras, né? Eu nunca tive dessas, que elas fazem todo o trabalho ali. Maravilhosa. Então, assim, a gente precisa, primeiro, como cidadãos, exigir da nossa cidade que ela... Olha só, isso, eu tô tentando fazer a minha parte, mas vocês precisam me ajudar a fazer essa minha parte aqui. Igual tem o aterro, igual tem as companhias de reciclagem, precisa ter também para os alimentos. Porque, veja só, 50% dos resíduos de uma casa, em geral, são orgânicos. Ou seja, restos de comida. Se a gente resolver o problema do orgânico, a gente resolve metade do problema. Olha... E eu até fico pensando, você falando aqui, eu fico pensando, né? Até nesse ponto a gente viver nessa geração fast food, a gente quer tudo muito rápido, já comprar coisa no supermercado. E para descartar também, não, isso daí leva tempo, não, eu tenho que separar, é mais prático, não tenho tempo, chega em casa, tem que fazer as coisas e vai jogando tudo num lugar só. Aí a natureba que vai falar, desculpa te cortar. O corpo também não dá conta de descartar isso, não. Isso. Esse é o ponto. É só o planeta, né? Primeiro tem que começar na nossa mente, né? Primeiro de tudo, é a nossa mente, a gente entender que somos mordomos, né? Foi o ponto que você colocou, somos mordomos de Deus. Então,
Se a gente está aqui é para a gente cuidar de tudo. Ah, mas Jesus logo vai voltar e deixa... Cara, eu me dá uma raiva quando eu vejo gente jogando, descascando bala, ou, enfim, acabando de comer bolacha e joga no chão. Tá na rua, simplesmente Vai ver pega, no carro, joga. na janela do carro. Eu Isso, sou a louca janela que do carro, cara. Não, Você buzina? Só não pode falar palavrão, mas eu buzino. Então, mas o ponto é esse, né? A gente se entender como mordomos de Deus, cuidar da criação que Deus deixou pra gente e entender que sim, vai gerar um pouco mais de trabalho, vai, mas você tá fazendo o que... Cara, academia, eu quero cuidar da minha saúde. Vai dar trabalho, né? Eu preciso ir pra academia, eu preciso cuidar da alimentação, preciso disso, daquilo. Tudo que... É bom, digamos assim, dá trabalho. Né? Tudo que faz bem é bom, dá trabalho. Então tem que conscientizar. Sim, e eu tendo a dizer que, né, lá das casas, quando a gente olha para nossa primeira casa, que é o nosso corpo, quando a gente entra nesse... A gente que tá nos 40, a gente já não... É até feio não cuidar, né? É verdade. Como tá ficando, às vezes não tenho mais cara de fazer isso, gente. Não dá mais. Enfim, então aí a gente começa a cuidar. Aí, por exemplo, o cara que acordou, eu acordo todo dia às 6 horas da manhã, eu vou pra academia. Meu, não combina, não vou terminar o meu dia tomando uma... Não vou falar o nome da bebida. Não vou tomar aquele negócio preto, entendeu? Não vou, né, comer... Nós estamos incrível de disfarçar o nosso... Então, tá demais. Não Com vou. gás ou sem gás? Qual que você tá dizendo? Então, com gás. Com tá. gás. Isso, não vá, entendeu? E aí, ou então assim, a casa, sou templo do Espírito Santo. Se eu começar mesmo, já em comunhão com Deus, ali no meu tempo com Deus, de meditação, cara, aí o dia só vai bom. E aí as escolhas pra minha casa também vão ser mais assertivas, porque eu não vou trazer aquela bebidinha pra minha casa, eu não vou comprar, eu vou fazer questão de descascar mais do que desembalar mais, né? E aí o reflexo qual que é na grande casa comum? É maravilhoso. Eu vou aproveitar esse gancho aqui que vocês estão conversando e vou falar da revista Esperança, A Máquina Humana. Olha, você conhece? não. Vou te dar de presente. É incrível, a Binal pode me ajudar a falar sobre isso aqui, porque todos os dias vocês conversam sobre a revista Esperança lá no Entre Família também, né? Aqui a gente tem vários conteúdos que vão misturar ciência médica, com a palavra de Deus, o plano de Deus para que você consiga cuidar dessa grande máquina que é o nosso corpo, o nosso organismo como um todo. Então é isso que a Nicole estava falando, né? É verdade, tem uma parte aqui, ó, logo no começo da revista, que fala aqui, ó, inflamação, amiga ou vilã? Inflamação, de amiga a vilã. A inflamação, uma das coisas para a gente entender, é algo bom, se a gente for olhar por um lado, é algo bom, o nosso organismo entrou algo ali que ele tá resistindo, não faz parte, né? Ele vai resistir. E quando a gente consome alimentos que são inflamatórios, aí sim, a gente vai ter aquele corpo mais inflamado e tal, enfim, aí não é legal, aí a inflamação é ruim. Então, tem vários pontos aqui que a revista Máquina Humana vai falando, que entra nesse ponto, até a Teru tem os vídeos que ela fez, né, todo um documentário, e comparando até mesmo o nosso corpo com o carro. Você não vai colocar o combustível, por exemplo, é gasolina, eu vou colocar diesel. Cara, você pode até andar alguns metros ali, mas vai dar ruim, né? Não foi feito para aquilo. Ou vou colocar água no lugar do combustível, da gasolina, enfim, do Esse etanol. exemplo é ótimo. Não tem como, vai dar ruim, não vai dar certo. No lugar do óleo, colocar outra coisa, vai dar ruim. E o nosso corpo não é diferente. A gente precisa cuidar dessa máquina perfeita que Deus criou, mas que tem um manual a ser seguido. Assim como o carro tem o seu manual, nós também temos o manual que é a palavra de Deus. E através dessa revista aqui, você vai entender muito bem aquilo que realmente faz bem para o seu organismo. E outra coisa, o corpo inflamado, o corpo doente... A cabeça não funciona legal. Então, a inflamação, se a gente for ver, né, a inflamação é algo que eu olho bastante. A inflamação, ela começa também na mente, quando a gente tá ansioso, quando a gente não tá bem, né? E aí, remédio para isso, palavra de Deus, tempo com Ele, né? O Espírito Santo ali agindo, vai se alimentar. A minha mãe, quando eu era adolescente, que eu tava muito doida, ela falava assim, minha filha, faz quanto tempo que tu não lê a palavra, né? Tu não tem teu tempo com Deus, tá fedida demais. Isso faz muita diferença. E aí, inflamação também é o alimento que a gente põe na boca. Com certeza. E aí,
Cara, maravilhoso. Ó, é grátis. Então você pode... Sério? Sério. Sério, A gente não, tem hein? os Anjos da Esperança aqui que pagam essa conta. Já ouvi falar dos Anjos da Esperança. Então, ó, você pode... Você que tá vendo a gente pelo YouTube, tem um link aí do lado. Então é só você clicar e você já vai poder receber a revista Esperança, a Máquina Humana. Você que tá ouvindo a gente numa das plataformas de áudio, até mesmo no NT Play, novotempo.com/escola bíblica. Tá? novotempo.com/escola bíblica. É grátis e tenho certeza que vai ser muito útil. Ai, obrigada. Ela Vou pegou, então ela vai levar pra casa. Eu vou. Ai, meu Deus. Vai ter um espaço lá, não é descartável. Vai, não, essa não. E é legal que tem os QR Codes ali também, que dá Com as para videoaulas. as videoaulas. Adoro. Muito Que legal. E aí tem isso que o Abinal Linda. contou desse documentário que fala do carro, Tem essa analogia. Tem um documentário que até o Wagner participou também. Foi não? Qual? A Máquina Humana que a Ah, o Web Desafiando fez. a Máquina. Desafiando Vocês a são muito Máquina. chiques. Sim. Vocês são muito chiques. Desafiando a Máquina, tá aí também no NT Participou, Play. né? Participei. Participou, verdade. Tive que comer 80% cru durante uma semana. Incrível. E ficasse bem? Dei uma burlada, caí no negócio. Tá tudo lá, Desafiando a Máquina no NT Play. Vamos falar sobre a questão também agora, sobre a gente cuidar do planeta, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso corpo, todos esses elementos que a gente falou, e uma relação com finanças, uma relação com o nosso bolso. Você falou sobre moda, aqui já deu uma pincelada, você tem essa formação. Então a gente sabe até por pesquisas que o universo, a indústria da moda, tem essa coisa da rotatividade muito alta, né? 11 calças jeans e outras coisas. E é uma das indústrias que mais poluem o planeta. É a segunda maior poluidora do mundo, segundo uma pesquisa que a gente viu aqui da Global Fashion Agenda. Oh, yeah. Essa parece que a primeira é a petrolífera e a segunda é a da moda. E aí a da moda tá usando o quê? Pelo menos 80% que ela produz, ela depende da petrolífica. Pois é. E aí tem muito conceito, né? Tem o negócio da moda circulante, vamos repetir mais roupa, vamos, né, gastar menos. Tem a coisa de que, por conta, inclusive, da situação econômica, países de terceiro mundo... Parece que não pode mais falar país de terceiro mundo, não? né? Não, parece que não é politicamente correto. Pois é. Eu só Cara, que eu tá esqueci. cada vez mais difícil. Tá cada vez mais difícil. gente falar. Em desenvolvimento. Isso. Somos, por exemplo, um país Em desenvolvimento. Então aí existe toda uma indústria de fazer roupas que vai ter uma durabilidade menor, mas vai ter um custo menor também. Então é mais acessível para compra. Mas eu acredito que para poluição, né, do ambiente também seja muito maior. Fast fashion. Fast fashion. Isso Deserto aí. do Atacama, vocês... Sim, tem isso. 40 mil toneladas de roupa. Tem uma imagem aqui, o Fabrício me falou, cadê? A princípio eu achei que não era real isso, cara. Isso Não é IA. real, isso é real. Não é inteligência artificial, é real. Tem uma grande marca brasileira, que eu não vou falar o nome, que ela queimava, incinerava ali na minha região. Tu tirava da prateleira, né? Não vendeu. Tirava da prateleira, enterra ou incinera. Vamos falar sobre esse ponto de como a gente pode, talvez, ter um benefício financeiro e, ao mesmo tempo, cuidar do nosso planeta, né? Tá, então eu já vou colocar claríssimo aqui, ó. Se você quiser ter uma vida mais sustentável, você vai economizar. Não tem... Não tem jeito. Não. É porque a gente... Ai, não, a comida vai ser orgânica. Ai, porque tem o glamour aí da... Não. Na prática, o que é? Você vai comprar menos, né? É verdade. Vai comprar menos. E vai talvez comprar o quê? Mais assertivo. Vai comprar uma camisa de qualidade melhor? Talvez naquela primeira gasto ali você economiza, compra uma camisa que custa um pouquinho mais, mas ela vai ficar contigo Usa por mais tempo. muito mais tempo. Eu tenho roupas de anos, entendeu? Então, com certeza é economia, com certeza. E aí, isso a gente tá falando da moda. Da moda, gente, eu não sei, faz uma conta rápida aí de quanto que tu investe por mês, quanto que tá no cartão, que tá destinado a essa área. Crediáriozinho. Isso, Lógico. faz uma conta que vai... Ai, é uma tentação pra mim também. Eu me coloco nessa... Ainda mais você que é dessa área de que gosta da Isso, moda é uma e tal. tentação. É uma tentação. E aí tá. Nisso, com certeza. Se a gente for ver também na alimentação,
né? Você pode comer mais frutas, mais verduras. Talvez aí a gente tenha um problema, porque no Brasil isso está acontecendo agora, é um horror, isso já acontecia em países desenvolvidos. Fruta e verdura está ficando mais caro do que junk food, né? Do que É verdade. E o problema é quando a gente vê... macarrão instantâneo, por exemplo. Isso. O problema é quando a gente vê os desperdícios. Eu sei porque no Entre Família, outro dia, a gente fez uma reportagem mostrando o desperdício nos... não fugiu agora o nome, nos centros onde chega ali as frutas Ceasa. e tal. E aí, com um machucadinho, uma coisinha, tal, joga fora, sim, joga tem fora, muito joga isso. fora. E aí, cara, dá uma dó de Isso. ver aquilo E tudo aquilo sendo é jogado trabalho fora. humano. É. Suado, gente. E é trabalho de Deus também, né? Trabalho de Deus, porque Deus manda chuva, né? Deus que faz a terra brotar. E aí é todo o trabalho de colher braçal, ou não, né? Ou é uma máquina, mas aí é energia, é água para lavar, gasolina para levar, para transportar, para nada. Tudo isso é muito complexo. A gente realmente desperdiça muito, Muito. o que poderia ser consumo, né? Muito. Uhum. Isso falando de alimento, falando de moda. Até limpeza da casa também. Limpeza da casa. Limpeza da casa, porque assim, gente, quem compra produto de limpeza da casa sabe que Cara, é muito caro. é muito caro. É muito caro. E outra, isso eu falo bastante nas minhas redes, já falei muito. A gente paga muito caro em nome de para ter uma casa limpíssima, e a casa não fica limpíssima, a casa fica extremamente suja. Por quê? Porque tu deixaria o teu bebezinho andar de engatinhar depois de tu passar determinado produto no chão? Não. Então, assim, a gente tem uma noção de limpeza também que tá muito equivocada, né? E o que é estar limpo? Às vezes a gente, areia, né, fica lá, não sei o quê, passa produtos fortíssimos que inclusive estão fazendo mal pro nosso corpo, pros nossos pulmões. E rala abaixo também pra todos os rios, né? E o peixe que a gente come, que também depois vai voltar pra gente toda essa coisa ruim. Mas você tem dica? Você é daquele tipo que pega o... Como chama? O óleo... Não óleo óleo, não faz. mas de produto de limpeza que o pessoal... Como chama aquilo que a gente usa até, às vezes, pra temperar salada? Vinagre, bicarbonato. Isso. É ótimo, é ótimo. Você usa? Inclusive, lá no programa ao vivo, eu fiz uma receita com eles. Boa, verdade. Que dá pra multiuso, que dá pra lavar roupa, que dá pra, inclusive... Eu acho ela muito líquida pra lavar louça. Eu gosto mais do sabão em barra mesmo. Inclusive, gente, sabão em barra, às vezes a vizinha faz, sabe? A E sogra... aproveitando aquele óleo, Isso, né, e é sustentável, tá? Pode, só tem que saber fazer. Eu nunca me aventurei, então compro de quem Minha faz. avó fazia muito. Isso. Minha mãe acho que faz ainda. Então, até hoje minha tem mãe gente faz que sabe também. fazer e é maravilhoso. Então, assim, dá pra gastar muito, muito menos com produto de limpeza, com certeza. Até a gente estava falando sobre o desperdício, dei uma gugada aqui para ver. Olha só, segundo informações da ONU, o Brasil ele está entre os países que mais desperdiçam alimentos no mundo, ocupando ali o 10º lugar no ranking global. Anualmente, cerca de 46 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados, o que representa 30% da produção brasileira, de acordo com a ONU. Que isso, hein? É que a gente é muito abundante, muita né? comida desperdiçada. Então, a gente não tem noção ainda da escassez. Quando tu vai pra Europa, tu vê. Não, pra chegar lá é muito caro, né? É muito caro. Então, as pessoas... Até a água. O povo acha um absurdo, assim, a conta da água. Tem países que tu vai, eles cobram... Se tu gastar mais, né? Porque o brasileiro adora um banho longo. Ai. Porque a gente tem essa... A gente acha quer essa ver os abundância. adolescentes. Meu filho. Lá em casa tem um de 12 anos. Ai, e eu não posso nem reclamar. Eu tenho que reclamar, mas Ei. assim, bom que tá tomando banho. Verdade. Tem isso. Teve uma Né? época que eu desligava a chave lá. Olha! Tá bastante tempo, vou desligar em 1 minuto. Aí Boa. ficava daqui a pouco, pai, tá gelado. E agora? Acaba aí. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui sobre roupa ainda, que a gente falou, e o negócio do Atacama ali? Porque qual é a prática de descartar roupa?
Como que a gente pode fazer? Claro que, obviamente, acho que o primeiro ponto é toda roupa que tem alguma possibilidade de ser doada, a gente tem muitas pessoas que estão precisando, né? Acho que esse é o ponto. Antes de colocar uma roupa no lixo, entender se realmente ela não pode ser usada por pessoas que realmente estão precisando. E se não sabe, as igrejas, né? Elas Sim, sempre tem um departamento, um programa que recolhe essas roupas. Mas e quando tem que jogar fora mesmo? Então, aí é que tá. Temos um grande problema aí também, vamos entrar nele. Quanto existe mais mix de materiais, mais complicado de reciclar, entendeu? Essa é uma indústria que tem muito para crescer, né? De reaproveitar esses materiais que não... A roupa não funciona mais, mas... É a mistura do algodão com, sei lá, um poliéster, outra... E esse é o problema para... Por exemplo, a escova de dente. Por que a escova de dente não é reciclável? Porque é um mix de plásticos ali que quem é que vai se dar o trabalho de reciclar dezenas de milhares de escovas, entendeu? Então tem que ter uma máquina X que vai fazer aquilo lá. Enfim, e a roupa é a mesma coisa. Então, em geral, se for 100% algodão... É só enterrar, pode colocar no... Não pode colocar no deserto do Atacama. Mas poderia ter um método de... Só que vai demorar mais tempo e tal. Agora, gente, a gente tá enviando, assim, muito microplástico todos os dias às nossas máquinas de lavar. Porque as nossas roupas têm plástico, poliéster. Então... O elastano também. Isso é tudo plástico. Então, esse é um ponto tão difícil. Em geral, vai para aterro, tá? Não tem outra saída. Assim, a hora que ela não funcionar mais, a não ser que tenha... Eu sei que aqui em São Paulo tinha um projeto de reciclagem, né? Mas são projetos muito ainda pequenos, que não dão conta do recado. Então, por isso que o fast fashion tem que fazer menos sentido ainda. Verdade. Então, assim, lançou a moda agora da blusinha com um negocinho assim... Cara, daqui a 3 meses, tu vai usar essa blusinha? Não vai. Não vai usar a blusinha. Eu lembro que quando era moleque... Agora a gente nem faz mais isso, né? Mas quando era moleque, calça jeans. E começou a ficar curta. Tá crescendo rápido. O que eu fazia? Cortava. Virava bermuda. E era até legal deixar tudo desfiadinho assim. Não sei se alguém de casa aí deve ter feito Denotou já a idade, também, né? viu? Denotou a idade agora. Verdade. Aí deixava meio desfiadinho e tal, fazia bermuda. Mas usava... E o que sobrava da perna, virava até tapete, cara. A mãe usava pra alguma outra coisa ali, ó, e pronto. Já vi mochila. Isso, muito legal. Vocês são da época que os meninos... As meninas... Era mais comum nos meninos. Quando a calça da escola rasgava, a mãe costurava um negócio de... Aquela... E não era só na festa junina, não. Não, eles... Aquela rodinha no joelho aqui, ó. Ficava joelheira. Era comum. Eu achava muito legal. Hoje, cara, isso que aí que deslizava, né? Porque os meninos gostavam de fazer. Hoje em dia, Deus o livre botar um negócio. Imagina que Mas vergonha. era uma prática sustentável, né? Total. E comum. Comum. Eu não era estranho pra ninguém aquilo. Não era tão descartável, né? Não, as coisas. porque as coisas eram mais caras. E a moda não era tão rápido assim e que menos passava. acessível também, né? Isso, Menos também. acessível. Isso. Agora, você falou sobre esse plástico, né? Que tá sendo liberado na roupa. Mas vamos falar sobre plástico mesmo. Tá. Porque são toneladas e toneladas e toneladas de plástico. E a gente vai juntando plástico de todo lado. Como é que a gente pode ter um tipo de ação para de fato ter menos plástico na vida da gente? Por exemplo, o plástico do banheiro, que eu dei, né? O exemplo da sacolinha. Eu sou a louca da ecobag. No meu carro, eu uso muito carro. Então, tem umas 5, 6 ecobags. Eu entro no supermercado, munida. Já aconteceu, gente, várias vezes assim, de eu entrar na esteira pra pagar. Moça, esqueci as ecobags. Aí fica aquela fila lá, assim, só um minuto. A louca vai atrás da ecobag. Tudo pelo bem da sustentabilidade. Isso, ou então peço caixa. Que lá em Floripa é bem comum ter caixa. Eu não sei se é a realidade de todos os lugares. Alguns mercados aqui, inclusive, tem também. Tem caixa, né? Então, essa sacola, não. Vamos voltar pra saúde. Dá uma olhada, conversa com teu lixo. Essa é uma tarefa ótima, conversa com o teu lixo. Porque o nosso lixo tem muito para falar sobre a gente, sobre as nossas escolhas, se elas estão saudáveis integralmente ou não. Então, assim, tô desembalando mais ou tô descascando mais? Pois é. Né? Tem muita caixinha. Que caixinha que é essa? Né? É do frango empanado, daquele lá?
que nem é frango, um exemplo, né? Ou não. Tem, por exemplo, tem plásticos que a gente não consegue dizer não. Eu não vivo num lugar onde eu consigo comprar uma galinha caipira. Eu preciso comprar o frango embalado, né? Só que aquele plástico, inclusive uma dica boa, aquele plástico que tu puxa e ele abre com facilidade, ele é reciclável. Agora, quando é aquele assim, duro, em geral, ele não tem reciclagem. E a pesquisa que falou que a humanidade produz mais de 430 milhões de toneladas de plástico por ano. E aí, 2/3 disso são produtos que têm uma duração realmente muito curta, essa embalagem aí. Então, são 280 milhões... É o descartável que é a desgraça. De toneladas, o descartável. Que a gente vai para uma festa, a gente traz um copinho, a gente vai pro... E até falando em festa, vamos trazer uma dica aqui, né? Porque festinha, cara, você vai fazer uma festa de aniversário, você quer o quê? Você quer praticidade. Quem vai querer ficar lavando louça depois? Ou até mesmo naquele momento social da igreja, né? Onde a galera vai ali... Como que a gente pode usar mais da sustentabilidade nesses casos aí de festas, que são os pratinhos descartáveis, copinho descartável, tudo descartável? Eu tenho uma série, várias séries, inclusive, no canal do YouTube da Casa Sem Lixo, só sobre festas sem lixo. Legal. Tem um curso sobre festas sem lixo. Ó, eu vou falar uma coisa bem drástica aqui. Vocês têm filhos, né? Sim. Vocês fizeram festinha de 1 ano pro filho, pra filha? Claro. Daquela bem linda? Sim, foi. Então tá. Quando a tua filha vai morrer, teu filho vai morrer, o meu também, e o planeta ainda vai estar dando conta, tentando dar conta daquela festa? da primeira. Eita! Tem coisa que é 200, 300 anos. Não, mas eu fiz uma festa com lixo. Mentira, não foi. Não, mas eu gosto de falar isso porque Foi com muito lixo. É muito lixo. É muito lixo. Sacos e mais Começa com os balões, né? Bexiga, balão, não sei como é que fala aqui. É demais, é desnecessário. E dá pra fazer uma festa linda, entendeu? A última festa que eu fiz da Nina, inclusive, eu coloquei eu mostrei lá na Casa Sem Lixo. Eu contratei uma pessoa pra fazer a decoração ali do bolo. E aí, na decoração que ela me sugeriu, tinha os balões. Só que tinha uns negócios, assim, bonitos. Eu falei assim, dá pra fazer sem um balão? Ela disse, claro. Eu ponho um tecido. Pronto. É só pedir. Docinho, moça, dá pra fazer ele mais durinho e sem o papelzinho, sem o plastiquinho? Dá, claro que dá. Ela me dá até desconto. Me dá desconto. Cara, tá aí. No docinho. Mais uma evidência de que realmente cuidar do planeta, você faz economia. Sim, comidinha, acho que festa, a gente fala, em inglês é finger food, né? Comidinha que a gente come com a mão. Então, assim, ou então papel, guardanapo de papel, porque guardanapo de papel é 100% compostável, se ele for 100% de celulose, tá? Ele é compostável, então assim, termina a festa, ele pode ser colocado junto, tudo com os restinhos de comida e vai pra ser compostado. Se na sua cidade não composta, ele vai pro aterro, mas enfim, melhor do que um monte de plástico. Claro. Verdade. Entendeu? Então assim, pensa já no cardápio, coloca, né, qual que é o cardápio que eu vou escolher? Sabe? Já vai com intenção. Começa por aí, né? Na igreja, vai servir o bolo, por exemplo, a igreja tá fazendo aniversário, vai ter bolo. Guardanapo. Gente, olha só, faz um bolo mais simples, um bolo que até dá. Eu quando trabalhava na igreja, compro um guardanapo um pouquinho, às vezes, maior. Ao invés do garfinho e do pratinho, que vai custar, pega só o guardanapo. Porque não dá cachorro quente, né? Você fica ali. É verdade. Cachorro quente. Eu não sei como é feito lá na sua igreja, mas... O povo adventista é doido por um junta-panelas. Ei, coisa Eu boa, amo. né? Toda igreja, Junta-panelas, eu acho. todo mundo, né? E aí, o que dá pra fazer nesses casos? Cada um leva seu prato, seu copo, leva os talheres, pronto, lavou, leva pra casa. Ah, mas dá trabalho. A gente volta àquele ponto. Viver dá trabalho, né? Viver Então dá trabalho. vamos, pelo amor de Deus. Corta copo descartável, não tem mais igreja. Acabou. Cada um, ou você traz a sua garrafinha, você traz o seu copo, ou então a igreja tem uns copinhos lá reutilizáveis, que pode até personalizar, tal. Usa, lava. Entendeu? E aí, mas o povo vai reclamar. O povo vai reclamar. Vai reclamar uma, vai reclamar duas, vai reclamar... Até que assim, passei sede 3 domingos, 3 sábados seguidos. No meu caso é domingo. Aí eu vou ser obrigada a levar minha garrafinha. É assim que funciona aqui. A gente falou muito sobre espiritualidade ligada a essa questão do meio ambiente, né? De a gente estar cuidando da criação de Deus como mordomos que nós somos. E você falou agora sobre filhos, né? Por a gente falar de festa infantil.
Essa é uma outra pauta, né? A responsabilidade que a gente tem de ensinar isso para os nossos filhos. Desde o não joga o papel de bala no chão, até essas coisas um pouco mais avançadas, assim, né? De cuidar dentro dessa situação. Como é que você acha que é essa relação de conseguir ensinar para os filhos, até por esse ambiente cristão que a gente vive? Para eles isso é muito mais fácil que pra gente. Né? A Nina foi com 2 anos, a Casa Sem Lixo nasceu. Ela tinha 1 ano e pouco. Então, muita coisa pra ela é normal, assim. Crescendo num ambiente Cresceu assim, segue. E aí eu me lembro que na escola eles me chamaram. Semana passada eu fui de novo, na nova escola deles, dar palestra. Entendeu? Vou lá, vou. Ah, a escola quer fazer uma festa junina agora sem. Não sei se pode falar de festa junina, mas tem escolas que fazem, né? Me ajuda. Ajudo. Como que a gente pode fazer? Ou como que a gente pode ser uma escola lixo zero? Ajudo a fazer. Entendeu? Então, eu lembro que a Nina era pequenininha, ela tava na escola, alguém chegou com um plástico assim. Aí ela falou assim: minha mãe não vai gostar nada disso. E não ia mesmo, né? Mas eu sei que é muito tentador o mundo infantil, né? Inclusive, assim, eu até postei uma época, ela era muito pequenininha, a gente foi numa loja, porque eu tenho um filho e uma filha. Com o Theo, era muito... Ele entrava numa livraria, ele entrava numa loja de brinquedos, ele curtia estar naquele ambiente. Não sei se é porque é mulher, mas com a Nina, não. Ela já sabia que se ela entrava, ela podia levar. Então, ela não se contentava só em curtir, né, a loja. O ambiente. E aí, eu, ingênua, fui. E aí... Chegou na loja, tinha uma parede, assim, só de bonecas, que eu não vou falar o nome da boneca. Aí a mulher apresentou o mundo da... É uma magrinha? Não é a magrinha, é outra. Outra? Ah, eu pensei que era a loira. Não, Alta. podia ser também, né? Que A gente é ruim de boneca, né? É que você tem filha, hein? Inclusive, essa marca me convidou pra fazer uma boneca sustentável, pra propagar. Aí eu assim, gente, mas como é que eu vou fazer se essa boneca é toda de plástico? Não tem condição. Tem como fazer ela de pano, de tecido? Não tem. E aí, não, mas eu vou falar de outra coisa. Que aí a mulher ajoelhou, a Nina tinha uns 2 anos e meio, e apresentou o mundo das bebês lá. E aí... Ah, essa que tá na moda agora até com os adultos? Não. Não. Ah, essa tem uma moda. Não é dessa. Tá. Aí a Nina ficou assim, eu quero, mãe. E aí ela queria... Aí eu, naquela hora, caiu uma ficha assim, gente, o que eu tô fazendo com a minha filha? Porque uma criança de 2 anos e meio não tem a menor condição de compreender que ela não pode, que ela nem precisa de todas aquelas bonecas. Como assim? Eu quero todas e eu deveria ter todas. Então, assim, quase que eu senti assim, quase como um abuso infantil. Entendeu? Eu submeter a minha filha àquela... aquele show de horror, porque... É uma grande introdução ao mundo do consumismo, né? Total. Que as redes sociais é o que mais traz pra gente hoje, é isso. Né? Para as crianças, principalmente. Para as crianças, principalmente, né? Tá proibido na televisão, né? Fazer propaganda desse tipo, mas a gente tá lotado aí em outros lugares, né? Nos videozinhos que a galera faz, que deixa para as crianças assistirem, mostrando, olha meu brinquedo, não sei o quê, e pronto. A minha não vê, porque eu não deixo também ver. Não tem... Agora, quem acompanha a tua rede social, acompanha você aí já há bastante tempo, viu a mudança, de repente, né, que você foi tendo, porque de 2017 para cá, imagino que você também foi construindo, né? Você não estava pronta como hoje, como lá quando começou. Mas a sua vida tem muitos ciclos e agora você tá num novo também, né? Sim. Conta pra gente aí o que você tá fazendo e o pessoal que te acompanha na rede social tem visto um conteúdo diferente também agora. Sim. Então, quando eu comecei na sustentabilidade, eu percebia que não havia espaço muito para eu falar de espiritualidade. Tinha era muito um respeito, era politicamente correto. Então, eu não entrava nesse assunto. Eu me atinha só... me detinha só à sustentabilidade. E ótimo. Até que, assim, depois de uns 5, 6 anos, eu vi os meus colegas ambientalistas falando que eles faziam isso, que eles faziam aquilo, abertamente. Eu assim, opa, gente, então pode falar? Então eu vou falar. E eu já estava, nesse momento, realmente percebendo que se a pessoa não entendesse no coração que aquilo dali... não, né? Se ela não, tem que ser alguma coisa maior que a mova. Não vai virar. Então eu fiz esse caminho inverso. E aí eu
fui trabalhar dentro de mim e fui nas minhas crises existenciais com relação, inclusive, eu sei assim, gente, as pessoas não estão entendendo e tal. Não, então eu vou pra dentro. E nesse meu caminho, um ciclo se fechou, né? Foram 7 anos de Casa Sem Lixo. Nesse último ano de Casa Sem Lixo que eu trabalhei mais ativamente, que foi 2023, eu falei muito sobre as 3 casas, os 3 pilares, a minha casinha, né? E aí eu comecei a falar de relacionamento. Tem uma série lá no canal do YouTube sobre relacionamento sem lixo também. Meu marido é psicólogo, né? E aí eu comecei a entrar muito nisso, porque eu percebia, quem que faz as escolhas? Quem que vai comprar a bucha? Fulano? Somos nós. Se a gente não estiver bem, então eu fui né? Inclusive, eu fui muito verdadeira com o meu público da Casa Sem Lixo. Abri um outro @, que é o Nicole Pimon, justamente para quem começou a seguir a Casa Sem Lixo por conta da sustentabilidade, tá lá. Entendeu? Então eu tenho um novo @ novinho, comecei do zero, e ali eu falo abertamente sobre quem eu sou, sobre a minha experiência de fé, né, sobre as questões do relacionamento conjugal. A gente tem mentorias de casais, tenho grupos de estudo bíblicos com mulheres, né, estou acompanhando algumas mulheres também individualmente. Então, assim, eu abri mão da Casa Sem Lixo, porque eu entendi mesmo de Deus, assim, fechou o ciclo aqui. Sempre que vocês me convidarem para falar sobre esse assunto, eu vou vir falar, porque isso faz parte da minha vida. Legal. E você entende que isso é uma forma de adorar a Deus? Total. Total. Eu me sinto uma serva de Deus, tanto como eu servia a Deus ali, falando ativamente, né? Gente, foram 7 anos de postando todos os dias, né? E a Casa Sem Lixo era lifestyle, né? Então eu tinha que falar do meu estilo de vida. E agora não, agora eu tô num momento mais madura, 46 anos. E passei por crises também minhas, pessoais, crises no casamento. E hoje eu me vejo assim, eu posso ajudar outros casais junto com meu esposo e posso também servir desse lugar. Muito bom, excelente. Vamos divulgar melhor então aí essas redes sociais. Eu acabei de seguir aqui que eu não tô seguindo. Bora. Tô seguindo Então já. tem o Casa Sem Lixo. @Casa Sem Lixo. E aí lá dentro, né, tem um canal do YouTube e tal. E tem o Nicole Pimonte, que é Pimonte com temudo, que é onde eu estou mais ativa hoje nas redes. E é isso. Muito bom. Pra gente terminar, se você puder dar um recado assim, Nicole, pra quem tá ouvindo aqui, quer entender também como o processo de cuidar dessas 3 casas, né? Que você colocou aqui, né? A casa que é o nosso corpo e onde também habita o Espírito Santo. A casa onde nós moramos com a nossa família. E a casa que é esse planeta que Deus nos criou, né? E habitamos e cuidamos dele. Como tudo isso também é um ato espiritual. Que recado você deixaria? Dica? Algo para realmente trazer esse propósito. Eu acredito que nós somos seres espirituais. Ponto. Não tem como. A gente até didaticamente separa, né? Corpo, alma e espírito, mas na verdade tá tudo junto, misturado. Não tem como separar. Então, somos inteiros. Somos integrais. Então a gente precisa cuidar desse nosso ser integral. Falamos sobre várias coisas aqui, demos várias dicas, mas talvez para você fique a coisa. Tô deixando o meu corpo de lado, né? Não estou cuidando. Quem sabe na conversa ali com o lixo, vai entender, nossa, é muito descartável. Enfim, a gente tem que olhar para esse nosso ser integral e entender aonde que eu preciso dar mais atenção agora. E eu gosto muito daquele texto de Romanos 8 que fala, né? Que a criação aguarda com grande expectativa pela revelação dos filhos de Deus. E a criação toda está aguardando por essa revelação, pelo amor de Cristo que exala de todas as nossas ações. Seja com as escolhas físicas, né? Também com as nossas palavras, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente se posiciona no mundo. Então, a criação está aguardando para ver o Cristo que habita em ti, em ação. Amém. Muito bom. Muito bom. Pensam demais. Bom, e eu trago aqui também, aproveitando essa deixa, eu encontrei aqui Salmo 24, verso 1, que diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então a gente entende nesse ponto aqui que o mundo pertence a Deus, nós pertencemos a Deus, tudo, né? Então nós somos apenas administradores, mordomos de Deus,
e precisamos cuidar disso que Deus deixou pra gente, né? Amém. Independente do rumo que tudo está se encaminhando. Ah, mas já está tudo indo de mal a pior. Não, ele está no controle. Ele está no controle e a gente tem que fazer a nossa parte sempre, sempre. Amém. Muito obrigado, viu? Foi muito legal ter você Bom aqui, demais. Nicole. É um prazer. Tem um presentinho, ó, falando em sacola sustentável. Olha lá. Mais uma aí, ó. Adoro, mais uma eco bag. Mais uma, essa aí com a Da minha marca do pessoa. Hope pra você. E eu já tenho a minha dessa, viu? Linda. É, a Binal já Maravilhosa. ganhou da outra vez. Toda casa, né? Então é isso, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Que Deus continue abençoando a Amém. sua vida, o ministério que você e seu marido estão formando. E abençoe realmente a família e tudo. Muito obrigado. Amém, amém. Deus abençoe vocês também e o Hope. Amém. Obrigado, Abinal, por ter vindo mais Valeu, uma tamo vez. junto, cara. Precisando, tamo aí, viu? Muito bom. Amo estar aqui no... Sempre no muito Hope Hour. bom. Valeu, gente. E obrigado você que ficou com a gente até agora. Espero que realmente você tome decisões mais conscientes depois de tudo que a gente conversou. E a gente se encontra na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.